Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é lindo. Como o pastor já falou, sou Aline, Diaconisa Aline, cria desta casa, nasci aqui, conheci Jesus aqui. Acho que tem 20 anos, né, pastora? Porque a minha filha foi apresentada aqui, né? E hoje eu estou muito feliz, irmãos, porque hoje eu estou com a minha família aqui. Eu estou com a minha mãe, que eu nem convidei. Estou sendo verdadeira, não convidei. Ela falou para o meu filho, eu posso ir? Depois eu me lembrei, nem convidei mamãe. Estou com a minha filha, estou com o meu filho, estou com a minha amiga Alessandra e o seu esposo. Pode louvar o nome do Senhor? Glória a Deus! Quero dizer para vocês que eu agradeço a oportunidade de estar aqui neste lugar, a confiança do meu pastor Wagner, da minha pastora Ângela. Agradeço também aos meus pastores, Cecília e Leonardo, que me abençoaram para estar aqui. E como o pastor Wagner falou, eu não sou pregadora, irmãos. Eu falo de Jesus. Que Jesus salva, cura, liberta, edifica, santifica. E se você convidar Jesus para entrar na sua casa, Jesus fica. Só que tem que convidar. Entendeu? Porque o meu Deus, Ele é um Lorde. Ele é um cavaleiro. Ele vai bater na sua porta. Sabe aquela visita que você quer que entre? Jesus é assim. Ele vai esperar que você abra a porta da sua casa e vai entrar. Agora o diabo encardido não. Ele dá uma pesada e ele entra. Mas posso te dar um conselho? Se conselho fosse bom, não dava, se vendia. Melhor Jesus. Melhor deixar Jesus entrar. E outro conselho. Fala para ele, fica à vontade na minha casa. Visita cada canto. A sala, a cozinha, o quarto, o banheiro, a área de serviço, não sei. Mas deixa ele bem à vontade. Falei até para Jesus, abre a geladeira, meu Jesus. Amém? Fica à vontade, deixa Jesus trabalhar. Lucas 7:11. Vou tentar falar devagar porque eu sou acelerada. Falo rápido. Glória a Deus. Irmão, Deus é bom. A gente que às vezes não presta um pouquinho, sabe? Mas Jesus, Ele é bom, amém? Lucas 7:11 diz assim: logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele ia os seus discípulos, e uma grande multidão. Eu estou falando alto, gente, é porque eu grito. Se eu gritar, vocês podem abaixar aí, tá, gente? Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva. E uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Depois aproximou-se, tocou no caixão, e os que carregavam pararam Jesus e disse: jovem, eu te digo, levanta-se. O jovem sentou-se e começou a conversar. E Jesus entregou a sua mãe. Pode se assentar. Essa passagem fala de uma mulher que ela era viúva. Então o luto já tinha entrado na casa dela. A dor já tinha entrado, porque só quem já perdeu um esposo ou uma esposa sabe o que é a dor do luto. E a minha Bíblia diz que agora o único filho desta mulher estava morto. Agora você imagina, já tinha perdido o seu esposo, agora perde o seu único filho. Eu não sei se o caminho que ela fez, que ela enterrou o marido, talvez fosse o caminho que ela estava fazendo para enterrar o seu único filho. Mas a minha Bíblia me diz que no meio do caminho, o meu Jesus que é lindo apareceu.
E agora eu abro um parênteses aqui para vocês. Em 2019, o Senhor recolheu o meu esposo. O Senhor levou o meu esposo para a glória. E o luto invadiu a minha casa. As noites, os dias ficaram sombrios. Irmão, perder quem você ama dói. Mas tem consolo em Jesus. Perder aquele que você prometeu ser fiel até que a morte nos separe. Fazemos planos de ficar velhinho, mas o Senhor o levou. E o luto, ele entrou na minha casa. Cada um vive o luto de um jeito. Felipe viveu de um jeito, eu vivi de um jeito e Lala viveu de um jeito. Mas o luto, ele ficou naquele lugar. E os dias foram passando, mas como em Mateus fala que Jesus está conosco todos os dias, o Senhor nos botou de pé todos os dias. Claro que nem sempre rindo, né, irmão? Tinha dia de choro, mas o Senhor nos consolou. Só que ano passado, em 2024, a dor entrou na minha casa. Não foi com luto, mas foi com uma doença. O meu filho Felipe, ele tinha 24 anos. Em janeiro do ano passado, ele começou a sentir umas dores nas costas. Mas por causa da profissão desse menino, que ele é empilhador, eu falo com tanto orgulho, ele é empilhador, gente, do mercado. É o mais lindo que tem naquele mercado. E ele sabe disso, porque eu já fui lá, pastora, e fiz um show. Meu filho, gente, o mais lindo. Claro que depois ele chegou e brigou comigo. Mas é o mais lindo, não é não, Sandrinha? É o mais lindo daquele mercado. E aí nós achávamos que era coluna. Só que foram piorando. E a gente estava lembrando, né, Felipe, que em maio, ano passado, foi o estopim. Que ele me convidou para ir no Bob's, ele comeu um lanche. E depois desse lanche, nunca mais as coisas ficaram muito bem. Felipe começou a vomitar, a ter muita dor de estômago. Mas esse menino, ele ia trabalhar, pastor. E eu vou falar uma coisa para vocês. Não é porque é meu filho, não, mas o cabra é macho mesmo. Ele ia trabalhar assim, ó. Tô mentindo, meu filho? Quem me conhece, irmãos, porque aqui eu posso parecer a diaconisa Aline, né? Ah, mulher de Deus, mas aqueles 3 lá, 4 com a minha amiga, sabe quem eu sou de verdade. Porque é em casa que a gente tira a nossa máscara e mostra se a gente é crente ou não. Porque ser crente aqui em cima desse altar é muito fácil. E aí ele começou a vomitar, muita dor, e a mãe, vamos no hospital, e o homem não gosta de hospital, não sei porquê, mas agora outro conselho, estou muito conselheira, vá para o hospital. E aí um belo dia, falei, vamos. Ele foi no moço do carro, tomou uma injeção, e continuou, e aquele menino começou a piorar muito, era muita dor, mas ia trabalhar. E um dia eu falei, vamos numa consulta particular. Fomos no São Francisco de Paula, explicamos tudo à doutora, ela passou uma endoscopia. Quando a gente foi levar o exame, deu H. pylori. Só que mãe tem um negócio esquisito, porque mãe é um bicho muito esquisito. Eu sabia que não tinha só aquilo, e eu falei para a médica, a senhora não acha que eu devo pegar esse menino e levar ele num hospital grande? Sabe o que ela falou para mim, pastora Ângela? Ai, que ódio. Você está muito nervosa. Tu está muito ansiosa, mãe. Ama a vida dela. A Bíblia diz que a gente tem que amar. E aí a gente ficamos com esse resultado de H. pylori, só que esse menino ele começou a piorar muito. Ele não comia e nem bebia. E a barriga começou a crescer. E no dia 24 de junho, ele chegou do trabalho branco, amarelo, e ele fez uma coisa que ele nunca faz, que ele mora em cima de mim. Ele sempre chega e já sobe. Ele chegou e caiu no sofá, assim, mas sem dar um pio. Eu virei para ele e falei, hoje a gente vai. Eu ia levar ele, pastor Wagner, nem que fosse amarrada, mas ele ia, porque ele não queria ir. E lá nós fomos para o hospital Adão Pereira Nunes. Alguém conhece? Vocês sabem que para entrar naquele hospital, você tem que estar esfaqueado, com tiro ou quebrado. Com dor na barriga, você não entra.
Só que eu tenho um louvor de guerra. Não vou cantar porque eu não sou do ministério de louvor, apesar de estar na paleta. Quando eu peguei esse menino junto com meus pais, nós fomos lá para o Saracuruna. E aí, eu falei para ele que ele tinha, ficou uma atendente olhando para a outra. Não, mas aqui a gente não atende. Eu falei, não, mas espera aí, ele está com dor, ele está vomitando, ele está assim. Não, mas aqui a gente não atende. Aí eu comecei, Deus vai na frente abrindo os caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos para contigo lutar. É Ele que abre a porta para ninguém mais fechar. Verifica a pressão dele. Verificou a pressão, 17. Aí fica uma olhando para a outra. Libera ou não libera a entrada? Aí meu louvor de guerra, pastor, na mente. Esse louvor aí, irmão. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Ordena os anjos para contigo estar. Ele que abre a porta. Pode entrar. Felipe entrou, nós fomos atendidos. Vamos ver uma tomografia. Só na cabeça da mãe, Aline, era uma apendicite. Alguma coisa assim, né, irmão? E aí ficamos lá horas e horas, ele lá dentro da salinha, com muita dor. Eu do lado de fora da salinha, esperando. Até que os médicos, vieram 2 médicos, um homem e uma mulher. Botou ele assim na maca, sentadinho, bonitinho. Virou para mim, para ele, e falou assim, Felipe, você está com um tumor maligno. Assim, irmão, sem calmante, sabe? Eu falei, está com o quê? Um tumor maligno no retroperitônio. Não, nem sabia que a gente tem isso no corpo. E aí, irmãos, o chão ele se abre. Aquele menino não teve reação nenhuma, a não ser falar, tá bom. Tá, mas como assim? É um tumor maligno. Vai ter que ficar internado. E ali eu comecei a chorar, né? O mundo, o chão parece que ele saiu, sabe? Só quem já passou por isso sabe o que é. O chão ele se abriu, comecei a chorar, ele me vira, não sei se ele lembra, mas eu lembro. Ô, mãe, a senhora é mulher de Deus. Não, a mulher de Deus agora está off. A mãe agora está on. A mãe está on. E aí eu comecei a chorar, ele calmo. Eu não sei se ele estava em choque, eu não sei. Sei que a mãe estava não. Ele virou para a enfermeira e falou assim, dá um calmante para minha mãe. Ela falou, não posso. Mas ela me deu um abraço. E depois daquele abraço, irmãos, a gente respira fundo. Jesus, tu está aqui. E aí, o que acontece agora? Ele fica internado. Meus pais estavam lá fora. Eu não queria falar para meus pais, para minha mãe, mas não tinha jeito, irmão. Porque eu fiquei no hospital. Apesar de mandar eu embora, eu só saio daqui com esse menino. E aí, quando a minha mãe veio ao meu encontro, pegar a minha jaqueta, porque fazia muito frio. A minha mãe, o que houve? Está com câncer. Mas é maligno. E a bichinha, quase desmaiei a bichinha. Mandei mensagem para as minhas irmãs de oração, as minhas amigas. E ele ficou internado. Nessa internação, o Felipe ele fez uma colonoscopia, aonde deu andecarcinoma, não é isso, Felipe? Então, eles achavam que o câncer do Felipe era no intestino, que tinha subido para o retroperitônio. Tá, e o que faz agora? Com 4 dias, eles mandaram o meu filho embora. E ele começou a piorar muito. E quando a gente ia para a consulta lá, doutor, mas ele está passando mal, e se o intestino dele... Não sei, irmão, o médico falou desse jeito. Traz ele aqui, a gente abre aqui, bota o intestino dele para fora, desse jeito. Bota uma bolsinha, porque eu adoro botar bolsinha. Olha o cão. E aí a gente vai esperando, por quê? Porque tinha o tal do histoquímico, é isso? Um exame, biópsia da biópsia. Só que o Felipe ele começou a piorar muito. Ele sentia dores horríveis. A esposa dele trabalhava de plantão e quando ela saía, eu ficava com esse menino. E ele comia e vomitava. E foi um tempo muito difícil, irmão. Até que o pastor Joab, todo conhece, o pastor Joab é irmão do meu esposo, ele veio de Natal e falou, Aline, precisa fazer alguma coisa. Eu falei, mas eu vou fazer o quê? O que eu vou fazer? Nós íamos lá em Saracuruna,
Conversava com o cirurgião, a gente precisa do estoquísmico. E o laboratório me deu 1 mês para entregar o estoquísmico. Eu falei, meu filho não vai aguentar. Até que já me falou assim, Aline, vamos levar ele no Quinta Dó? A gente não tem plano de saúde, tá, irmão? Falei, vamos, não interessa quanto é consulta. Pegamos, fomos no Quinta Dó, porque no meio do caminho Jesus aparece. No meio do caminho, a doutora olhou, examinou ele todo. Ela falou que já dava para sentir o tumor dele. E ela falou assim, ele vai precisar fazer uma colonoscopia. Porque eu não acho que é câncer de intestino. Eu falei, mas ele já fez, me deram 1 mês. Ela, não, é para ontem. Eu falei, aqui faz, no Quinta Dó? Faz, quanto que é? 7.500, não quero saber. Ele vai fazer ela, então, aqui é 5 dias. Mas quando ele fizer, em 3 dias sai, porque eu vou ficar em cima dos exames, né? Quem faz exame. Isso já é o cuidado de Deus e vocês vão entender. E aí, quem já fez colonoscopia, é todo um processo que você tem que tomar um troço doce, horroroso. Nós compramos, só que o Felipe não conseguiu tomar. Ele tomou o 1º litro e botava para fora e a barriga dele começou a crescer. Fomos para a farmácia, compramos, ele tomou o 2º, ele botou para fora. E aí a secretária da médica ligou e perguntou assim, por que Deus chega no caminho? Como está o Felipe? Ele está conseguindo o preparo? O pastor Joab, olha, ele está vomitando muito e a barriga dele está muito inchada. Ela virou, falou, passou para a doutora que atendeu ele. Lembrando de novo, irmãos, a gente não tem plano. E essa doutora é de um plano particular. Eu aconselho pegar o Felipe e levar ele para a emergência, pois o intestino dele pode estar torcendo. Nós saímos dali e fomos para São Gonçalo. Ele dentro do carro, mas sem dar um pio. Mas a cara dele, irmão, falava tudo. Fomos para São Gonçalo, entramos. O primeiro médico pediu uma tomografia, constatou o tumor dele e falou, ele vai ficar internado. Só que na troca de plantão entrou outro médico, que eu apelidei ele e meu filho brigou comigo. Porque ele falou que mulher de Deus não pode dar esses apelidos. Vou dizer qual. E o médico que entrou, virou e falou assim, ele está com câncer mesmo, pode ir. Eu falei, não, pode ir não. O outro médico falou que vai internar. Não, vai internar não. Aqui não. Ele saiu, ele entrou e falou, desse jeito, gente, eu já avisei a todos os médicos que aqui ninguém interna o seu filho. Apelidei ele de Satamônio, Satanás com demônio. Felipe virou e falou assim, mãe, para com isso. Isso não é certo. Porque ele às vezes tem que me lembrar que eu sou crente. Mas Felipe, eu virei para o médico, o pastor Joab entrou, discutiu com o médico, ele falou, aqui ninguém interna ele. E ele não está com dor. E o Felipe sentadinho, eu estou com dor. Eu falei, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Irmão, não sou barraqueira, mas eu só ia sair dali arrastada. Nós ficamos numa salinha, e ele vinha desse tamanhozinho, né, Felipe? Idade do Felipe, fazia assim. Falei, Felipe, a gente vai ficar aqui, e o bichinho lá, na cadeira de ferro, um frio. Aí viu em segurança, olhava pra gente, eu não vou sair daqui, Jesus, eu não vou. Chegamos lá, acho que era 1 da tarde, eu saí de lá do outro dia com ele, 1 da tarde. Mas aí entrou um médico, falou assim, o que aconteceu? Eu expliquei, toma isso aqui, vai no hematologista. Mas antes disso, eu fui lá na sala do médico, que falou isso para mim, falei assim, eu queria pedir desculpa, Senhor, porque o meu cunhado se exaltou, eu me exaltei, mas aqui é uma mãe desesperada. Porque o que eu vou fazer com esse menino? O Senhor precisa me dar uma solução. O outro médico falou que ia internar ele. Aqui a gente não vai internar o seu filho, já falei. Falei, muito obrigado, que Deus te abençoe. E saí. Fomos para o hematologista. Irmãos, lá no Belfor Roxo, meu filho falou que não é para me chorar, mas eu não consigo não. Ele falou, mãe, não chora. Estou na minha casa, não estou, pastor? Posso chorar. Viu, Felipe? Posso chorar. Esse menino, ele começou a ficar num estado muito ruim.
E lá em Belford Roxo, toda terça-feira, tem oração. E eu participo da oração toda terça-feira. Eu não vou para a oração só quando a minha casa está bem. Não, quando está tudo ruim. Eu estou na oração quando a minha casa está bem. Quando a alegria está na minha casa, eu estou na oração. E nessa semana, a pastora Cecília botou 5 dias de oração. Então, eu socorri o Felipe na segunda de manhã, eu chegava no laço da oração à noite. Eu estava lá na oração. Na terça-feira, a gente corria com ele porque ele passava mal, eu ia para a oração. Na quarta, nós íamos para o hospital, porque ele estava se definhando em vida, eu ia para a oração. Na quinta-feira, eu sempre oro no banco. Só que na quinta-feira, eu fui para o altar. E quem estava lá, quinta-feira, 1 de agosto. Eu dobrei o meu joelho no altar e falei desse jeito. O maior milagre o Senhor já fez na vida do meu filho, que é a salvação dele. Pai, se o Senhor vai levar o meu filho, eu aceito. Porque ele é seu. Eu sou apenas uma mordoma aqui na terra que cuida dos meus filhos para o Senhor. Mas se o Senhor não for levar esse menino, por favor, abre as portas, Senhor. Movimenta o céu, faz alguma coisa. Mas ele é seu. Faça conforme a sua vontade. Irmão, cantar a música, se ele fizer, ele é Deus. Quando a sua casa está assim, é fácil. A gente canta, a gente abre o braço, a gente adora, a gente glorifica. Mas canta. Quando os médicos falam que não tem muita solução para o seu filho. Pois é, eu cantei. Não porque eu sou melhor que ninguém, porque eu sei em quem eu tenho crido. Isso foi na quinta-feira. Na sexta-feira, 2 de agosto, 9h35 da manhã, porque Jesus chegou no meio e tocou no esquife, tocou no morto. 9h35 da manhã, meu telefone toca, da sexta-feira. Alô? Alô? É a mãe do Felipe Rodrigues? Falei, aqui é a doutora Luana. Traga o Felipe para cá, porque abriu um leito aqui para o seu filho. A esperança, ela entrou de novo nas nossas vidas. Por quê? Porque a gente não sabia muito o que ele tinha. E ele estava morrendo em vida. Porque vocês não viram, mas quem viu, sabia que aquele menino não ia suportar muito tempo. E eu falo uma coisa para vocês agora, mãe, se os seus filhos gostam de comer, deixa comer. Deixa comer até o reboco da parede. Porque a pior coisa é você fazer uma comida para o seu filho e ele não conseguir botar um pingo de uma colherzinha na boca. Água, esse menino não conseguia beber, porque tudo que entrava, voltava. E aí foi aquele alvoroço, né? Um negócio esquisito. Eu e o pastor Juraba até brigamos, porque eu não queria levar muito papel. Ele, Aline, leva o papel. Eu falei, pastor, eu não quero. Aí a Cláudia, parou, gente. Tem que sair daqui agora. Nós brigamos, pastor. Eu e o pastor Juraba, nós brigamos. Irmão, mãe é um bicho esquisito. E aí nós fomos para lá. Felipe ficou internado no... Gente, qual é o hospital, meu filho? Esqueci. Pedro Ernesto. E vem aquele montão de médico e faz exame daqui, faz exame dali. E aí virou e falou assim, o tumor que o Felipe tem está no intestino e está no retroperitônio. Nós vamos tentar fazer uma colonoscopia que é menos agressiva. Porque se fosse fazer aberta, irmão, ia ter que abrir esse menino. Gente, eu não sou enfermeira não, mas eu entendi assim, tá? O retroperitônio fica atrás de todos os órgãos. Então não seria uma biópsia muito fácil. Eu pensando, como esse menino vai fazer a colono se ele não consegue tomar água? Como é que vai tomar o líquido? Só que eu tenho meu louvor de guerra. Porque essa semana quem ficou com ele foi a minha nora. O meu louvor de guerra, vocês já sabem, Deus vai na frente abrindo o caminho. E eu mandava mensagem, nora, ele está tomando líquido? Sogra, ele está tomando, mas está difícil. Jesus, faz esse menino tomar esse líquido, não deixa ele vomitar. E eu fiz uma oração, irmão, que toda mãe faz. Eu falei, Senhor, se o Senhor
der, que o senhor pode, tira o câncer do Felipe e bota em mim. Eu já sou velha. Eu já vivi tudo que eu tinha para viver. Eu aguento. Irmão, não aguento não, porque esse menino passou. Eu não aguentava não, pastora. O procedimento que ele fez, eu não aguentava não. Mas se Deus falasse sim, eu aceitaria. E aí ele começou a tomar o líquido, eu falava, Nora, e aí, tá conseguindo segurar? Tá difícil, sogra. Só que Deus, ele estava lá com meu filho e com a minha nora. Ele conseguiu tomar aquele líquido todo, segurar no estômago, e ele foi fazer a colonoscopia de tarde. E os médicos perguntou assim, tem condições de levar para um laboratório conhecido nosso? Que entrega em 10 dias? E o outro que eu fiz, lembra? Não tinha saído. Falei, tenho. E o meu irmão estava lá. Meu irmão pegou, só que mãe sofre. O laboratório que eles indicaram era em Copacabana. Fechava 5 horas. Sexta-feira. E deram um negócio para o meu irmão 4 da tarde. E aí eu com meu louvor de guerra, irmão. Deus vai na frente, abrindo o caminho. Quebrando as correntes, tirando os espinhos. Quando foi 5 horas, a minha cunhada já está no laboratório. E aí ele ficou muito desnutrido, precisou botar a sonda neogástrica. É isso, gente. Fala, gente. Naso, é isso aí. Botou, só que o Felipe dormiu. Meu Deus, sonhou que era uma cobra e puxou. E eu lembro a enfermeira falando assim, botar essa sonda em pessoa lúcida é muito ruim, porque, gente, é um ferro desse tamanho. Teve que botar de novo. E ele não se alimentando mais, teve uma noite que ele vomitou mais de 10 vezes, eu fiquei desesperada. E saiu o resultado da biópsia. O outro ainda não, viu? Depois eu dou o nome do laboratório para vocês nunca levar. As doutoras vieram, mas tinha uma doutora Priscila, uma benção. Ela olhou para mim, para ele e falou assim, tu é crente, né? Eu falei, eu sou. Dá para perceber? Dá para perceber. Mas até hoje ela manda mensagem perguntando por ele. E aí veio 2 doutoras e falou assim, já saiu a biópsia. Falei, o que o Felipe tem é um linfoma de Burkitt. Falei, o quê? Não sabia o que era isso. Não é um tumor, não é um câncer de intestino, é um câncer no sangue. É um câncer raro, porém muito agressivo. Aí na hora eu pensei, meu Deus. Ô Jesus. Ele já vai começar a quimioterapia. Só que a quimioterapia do Felipe vai ser uma quimioterapia bem agressiva. Ele vai ficar 5 dias internado, tomando 24 horas direto. Vai dormir fazendo químio. Vai acordar fazendo químio, tomar no banho fazendo químio. E aí, na minha cabeça, eu pensei, meu Deus, porque eu perdi uma tia por câncer. Falei, tá. E ele, irmãos? Deus está no controle, mãe. Falei, eu sei que Deus está no controle. E aí ele começou a primeira quimioterapia, e ele fazia quimioterapia também na medula. E ele teve uma intercorrência, que ele teve água no pulmão. E ele falou que de todas as dores, drenar o pulmão foi a pior. Que doeu muito. Eu não estava lá, porque eu não ia conseguir. A minha nora que estava com ele. Ele ficou internado, se eu não me engano, uns 47 dias. Porque a primeira quimioterapia dele foi bem punk, sabe? A barriga do Felipe, o pastor Wagner teve lá, a Sandrinha. A barriga do Felipe era desse tamanho.
Quando ele começou a quimioterapia, uns 6 dias depois, eu não tirei foto, gente, mas quem viu sabe, a barriga dele veio toda para esse lado. Era uma coisa esquisita. Fraco, ajuda para ir no banheiro, para tudo lá no hospital. Ele teve que fazer uma transfusão de sangue, ele teve febre, porque quem faz quimioterapia sabe que se tiver febre não pode. Mas o Senhor estava lá. O Senhor estava conosco naquele deserto. E aí ele fez o primeiro ciclo, teve alta depois de tantos dias, e a recomendação do médico foi essa: precisa verificar a temperatura. Entendeu? Se tiver febre, tá rindo, né? Se tiver febre, corre, não espera. Seja a hora que for, não pode tomar dipirona. Esse menino queria verificar a temperatura? Não queria verificar. E eu chegava perto dele, tentava fazer assim, ele não deixava. Mãe, eu não vou verificar. Aquilo me dava uma raiva, sabe, pastor? Um ódio. Como assim? Se esse menino tiver febre, o que eu vou fazer? Eu não vou verificar. E não verificava, não. Ele verificou umas 2 vezes. E eu falei, vou comprar aquele termômetro que não precisa chegar, né? Só tic. E aí ele fez o segundo ciclo. E eu falo que Jesus estava com ele, por quê? Quem faz tratamento, quando está na quimioterapia, a pessoa fica totalmente debilitada. Principalmente o enjoo e o vômito. Vomita muito. E o Felipe, irmãos, ele tinha um enjoo, mas ele conseguia comer. Ele tirou a sonda e ele começou a se alimentar. E ele não botava para fora. Então ali eu já via o milagre do Senhor mais uma vez na vida desse menino. Aí começou, né, o cabelinho cair. E eu lembro que eu falei, tá parecendo um rato pelado. Porque caiu um pouco aqui, não podia raspar. As enfermeiras não podem raspar para contaminação. Aí ele, vou ficar assim, um ratinho pelado, até que tá bonito, né? Aí foi caindo, aí o primeiro ciclo, o segundo ciclo, e todos os ciclos do Felipe, Jesus estava presente. É interessante que as pessoas olhavam para mim, porque eu aprendi na minha dor a rir e a chorar, irmão. É rir e chora, pastora. A gente chora, depois a gente ri. Porque a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. E as pessoas falavam, Aline, você é tão forte. Ih, sou nada, menino. Vai lá no meu quarto de madrugada. Chorando. Falei, Jesus, Jesus. E você começa a fazer amizade. Porque ele ficou no quartinho de isolamento. Era só 2 pessoas. Ele mais um. E você faz amizade. Eu não sei se o pastor lembra. O Isaac. Isaac tem leucemia. Ore pelo Isaac. A gente também conheceu o Wagner. Ficamos do lado do Wagner. Eu vi o Wagner fazendo um vídeo chamada com a filha dele. E o Wagner parecia estar tão bem. Só que a gente soube que o Wagner se foi. Depois veio o seu Lindolfo, seu Natanael, a Dona Ivone. E você começa a fazer amizade, irmãos. E eu não sou forte. Eu tenho um Deus que me fortalece. Eu tenho um Deus que cuida da minha família. Porque é o Deus que é o meu sustento. Deus precisa ser o nosso sustento diário. A gente precisa ser dependente totalmente de Deus e acreditar que Ele vai fazer, seja o que eu quero ou seja a vontade dEle. Porque às vezes a vontade dEle não é a minha. E eu falo isso, irmão, o Senhor conhece o meu coração. E eu converso com a minha amiga.
se Deus levar? Eu lembro que ela foi lá em casa, antes de tudo, diz ela que foi para me dar força. Começou a chorar. Eu não aguento. Eu falei, mulher, tu veio para cá para me dar força e tu tá chorando? Não estou entendendo. E ela chorando. E os meus pais, a minha mãe, a bichinha ficou doidinha da cabeça. O meu pai, ele falava assim, não, tanta gente ruim. Logo no meu neto, eu falei, pai, deixa eu falar uma coisa para o senhor. Eu falava desse jeito. Se Deus tiver que curar o Felipe, Deus vai curar. Mas se Deus tiver que levar, Deus vai levar. O Felipe é dele. E meu pai não é cristão, então eu acho que ficava meio assim, né? Tipo, que mãe é essa? Esse amor de mãe esquisito? Eu não sei. E a minha casa ficou um tempo muito sombrio, irmãos. E aí eu tinha que dar conta, assim, dando força para minha mãe, para o meu pai, para minha nora, minha bichinha. Eu louvo a Deus pela vida da minha nora, da minha filha. Larissa, quando foi visitar o irmão dela, pela primeira vez, a Larissa, quero ir no banheiro, mãe. Falei, mulher, tu acabou de chegar aqui, mãe, quero ir no banheiro. Tá, quando eu fui levar ela no banheiro, mãe, eu não aguento, mãe. Falei, aguenta, enxugue a lágrima, vai chorar lá fora. Chega em casa, você chora, aqui não chora na frente dele não. E aí ela voltou, Sandrinha também foi visitar ele. Sandrinha, quando viu, ele ficava muito com a camiseta assim, né? E aí quando ele levantou a camisa para passar um gel, porque a dor dele não era só mais aqui, a dor dele também via para cá. E quando ela viu o tamanho da barriga dele, ela estava de frente para ele, e eu encostada na janela de frente para ele também. Ela fez assim, ai, eu não aguento, Aline. Eu falei, não chora, Sandrinha, não chora, para ele não ver a Sandrinha. E ela, eu não aguento. Eu falei, aguenta, eu já estou indo, Felipe, tchau. Ai, esse Deus é lindo. E aí foi todo o processo, irmão. E em dezembro foi a última quimioterapia do Felipe. Eu estou resumindo porque é muito longo. Eu não sei se o que afligiu a sua casa foi uma doença. Talvez o que afligiu a sua casa hoje seja um vício, uma separação, uma depressão, uma porta fechada. Mas eu sei de uma coisa: tem altar. Entrega no altar, mas é entrega. Não é vir no altar e falar, Senhor, eu vou te dar o meu filho, mas não amassa muito não. Não, entrega. Entrega, porque Deus vai fazer o que tem que ser feito. Se tiver que salvar, Deus vai salvar. Se tiver que levar, Deus vai levar. Se tiver que libertar do vício, Deus vai libertar. Se não tiver, Deus não vai libertar. Mas apenas entrega ao Senhor, porque é Ele que tem o controle da nossa vida. A nossa vida está aqui, ó, na palma da mão dEle. É Ele que nos conhece, é Ele que nos formou. E como é que eu entrego e não entrego? Irmão, eu entreguei o meu filho. Quando eu conto isso, eu já ouvi falar assim, você perdeu a fé. Para você, para mim não. Porque eu não adoro o meu Senhor só quando eu estou tudo bem. Aleluia! Não, eu adoro o meu Senhor nos meus momentos mais tristes da minha vida. E eu entreguei, quem estava lá, ouviu a minha oração, eu entreguei o Felipe para o meu Deus. Porque os nossos filhos não são nossos, irmãos. É herança, a gente só está aqui para cuidar deles. Claro que, Aline, eu queria que levasse? Claro que não, entenda. Eu não tenho controle da vida dos meus filhos. Eu não tenho controle nem da minha vida. Mas Deus tem. É Ele que sabe a hora de cada um que vai estar, aquela hora que vai levar. É Ele, não é eu. Então, quando eu conto isso, algumas pessoas não entendem. Às vezes até falam, tu ama mesmo teu filho? Eu falei, ô mulher, tu não estava lá nas minhas madrugadas, aonde eu não tinha mais choro, eu gritava. Porque qual é a mãe que quer enterrar um filho? E eu lembro que eu falei assim, numas últimas, estou terminando, tá, pastor? Numas última oração eu falei assim, Senhor,
O Senhor já levou o meu esposo e a dor foi assim, meu Deus, irmãos, eu não desejo para ninguém. Só quem já perdeu sabe. Mas agora o Senhor está querendo o meu filho? Tudo bem. Vai doer. Mas eu vou permanecer te adorando e declarando que o Senhor é lindo. O Senhor, Ele conhece o meu coração. E as pessoas não conseguem entender, irmãos. E eu orava, eu falava, Senhor, faça o que o Senhor tiver que fazer. Então, é no altar que a gente ganha luta, que a gente ganha guerra, e confiando nesse Deus que tudo pode. Se Deus tiver que abrir a porta, Ele vai abrir. Se Deus tiver que curar, Deus vai curar. E o último ciclo do Felipe terminou em dezembro. Aí foi aquela festa, né? Acabou, glória a Deus. Aí vem o tal do PET scan. PET scan, vou explicar com as minhas palavras. É um exame que ele tomou glicose, né? Pela boca, não foi? Glicose, esperou um tempo e entrou dentro da máquina para ver se ainda tinha algum rastreio do câncer. E aí a mãe, com louvor de guerra que vocês já sabem, Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Ordena o anjo aí, Senhor. Ele fez, o exame saiu em 15 dias. No dia do resultado, a esposa dele foi com ele. E ele pelo WhatsApp. Mãe, tô curado. Aí eu falei, sério? A gente ora tanto pela bênção, aí quando Deus dá, a gente duvida. Olha, duvida. Mentira. Mãe, eu tô curado. Mãe, não apareceu mais nada, mãe. Eu já vou tirar a PIC. A PIC é um negócio que ele tinha aqui para receber a quimioterapia. Só que os médicos, eles não falam cura, né, irmão? A cura para os médicos, para quem tem câncer, é só com 5 anos. Eles falam remissão. E tem 4 meses que esse menino entrou em remissão. E uma pessoa falou assim para mim, porque tem uns mandados aí do cão, né? Falar uma coisa para vocês. Quando ele estava nesse meio período, tinha gente que falava assim, minha tia morreu disso. No intestino, muito sério. Poxa, tão novo. Eu já sei que é sério. A gente já sabe. Também já sei que o meu filho é novo. E vou falar uma coisa para vocês, que eu falo para todo mundo. Hoje a minha visão de quem tem câncer mudou. Porque quando alguém falava assim, fulano de tal está com câncer, caramba, vamos orar. Hoje eu falo, meu Deus, dá estrutura para essa mãe. Dá estrutura para essa filha, para esse filho, para esse marido. Dá estrutura para essa família. Porque eu posso dizer, não é fácil. Não é só a pessoa que está com câncer que sofre. A família toda sofre, irmão. E hoje a minha visão é diferente. Não que eu não tinha... Não é pena, mas hoje é diferente. Hoje eu faço parte de um grupo do WhatsApp. De pessoas com o mesmo, não é o mesmo, né? Linfoma, é mais leucemia que tem nesse grupo. E aí as pessoas quando falavam, não sei, vai morrer, a última palavra quem dá, irmãos? O que estão falando para você? Que o seu filho não tem jeito? A última palavra quem dá é Deus. Seu casamento acabou? A última palavra quem dá é Deus.
A última palavra, quem dá nas nossas vidas é Deus. O homem, teve um médico que falou que não, né? Tipo, não vai sobreviver. O médico botou um ponto final, mas o meu Deus botou uma vírgula. E aí ele, mãe, estou curada, entrou em remissão, glória a Deus, aleluia, foi uma festa. E eu sou muito grata ao Senhor, irmãos, porque Ele cuidou de todos os detalhes. Aquela mulher, quando estava indo com seu filho, morto, Jesus encontrou no caminho, tocou, e o morto reviveu. E foi assim, irmãos, não comparando totalmente, que Jesus fez na vida do Felipe e na minha. Entrou na nossa vida, usou uma doutora. Aquela doutora foi um canal de bênção e trouxe vida e esperança de novo para a minha casa, para a minha família. E eu lembro que eu falei com ele assim quando ele estava no hospital. Vocês pensem como vocês quiserem. Tem que casar. Lembra? Tem que casar, porque se acontecer alguma coisa com você, a minha nora tem que ter direito. Você, mãe, pensaria nisso? Pensaria na sua nora? Eu falei, tem que casar. Tem que casar, porque se partir, tem que deixar essa menina bem. Bem que eu digo assim, com uma pensão. Eu pensei nisso, eu falei para ele. E foi isso que Deus fez na minha família. Traga para o altar aquilo que você não pode fazer. Entrega no altar. Porque o meu Deus vai saber o que fazer. A gente não sabe. Eu gostaria de passar um vídeo, por favor. Eu tirei algumas fotos, irmão. Eu gosto de tirar foto. Ele estava tão feliz fazendo caminhada. Foi quando ele teve alta a primeira vez. Fazendo, com a esposa dele, mas depois disso, perdeu as forças. Tinha vindo da quimioterapia. Esse aí foi o dia da alta, que o médico falou, pode tirar pique, tu tá de alta. E sem anestesia, tá? Porque o bicho é o quebra-macho. Ele ficou com 6 meses com esse negócio dentro dele. Você pode aplaudir esse nosso Deus? A honra, a glória, o louvor e a adoração é somente para o nosso Deus, amém? E eu pedi permissão à minha pastora Ângela. Felipe, por favor, meu filho, vem aqui.
Esse é o meu milagre. Ele pode subir aqui, pastora? Vem aqui. Esse é o meu milagre. Porque no meio do caminho, Jesus enviou. E ele está aqui. E ele falou uma coisa assim: mãe, Jesus me moeu. Jesus me passou na máquina, aquela máquina de cana, várias vezes. Mas ele sempre falava: Deus está no controle. Deus está no controle. Deus está no controle, mãe. Deus está no controle. E eu quero dizer para você nesta noite que Deus está no controle da sua casa, da sua família, da sua vida. Apenas entregue ao Senhor e creia que Ele vai fazer o que for melhor. Amém? E assim eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus.